Então, bom dia e olá, alunos do sexto ano. Hoje iniciaremos o segundo conteúdo que iremos trabalhar: fontes de conhecimento em história. Hoje eu acabei esquecendo de trazer meu fone, então provavelmente o áudio não vai ficar muito bom. Apesar do que vocês viram um pouco do que eu vou falar agora na atividade anterior, sobre as fontes históricas. O trabalho do historiador é semelhante ao de um detetive. Ao investigar um caso, o detetive usa os vestígios deixados pelos envolvidos, como por exemplo, um fio de cabelo, um brinco, uma lata vazia. O historiador age da mesma forma, utilizando todos os vestígios e as pistas disponíveis para construir um conhecimento sobre a história. Os vestígios podem ser escritos, imagens e objetos, produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra, são chamados de fontes históricas. As fontes históricas podem ser escritas, visuais, orais ou cultura material. Células de identidade, diário, leis, etc., são exemplos de fontes escritas. Fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais são exemplos de fontes visuais. Cantigas, lendas, entrevistas são exemplos de fontes orais. Nas sociedades que não usam a escrita, é quase sempre pelos mais velhos que os mais novos ficam sabendo da história de seu povo. As lembranças dos mais velhos são, portanto, uma fonte para o conhecimento da história. Brinquedos, móveis, vestimentos, etc., são objetos da cultura material de um grupo ou um povo e, como tal, também são importantes fontes históricas. Agora iremos falar sobre o conhecimento histórico. O termo história vem do grego antigo que significa procura, pesquisa. Portanto, para os antigos gregos, historiador é aquele que pesquisa, investiga e procura saber. Hoje, história é o nome dado a uma disciplina que estuda os seres humanos no tempo e no espaço, e a palavra historiador passou a significar profissional formado em universidade, cujo trabalho é pesquisar e escrever sobre o passado e o presente e as relações entre um e outro. De modo simplificado, o conhecimento histórico é construído por meio dos seguintes passos. Passo 1. O historiador escolhe o assunto que quer conhecer e delimita o tempo. Um exemplo. Ele quer conhecer como viviam os jovens em cidades brasileiras nos anos de 1980, o dia a dia, o estudo, a diversão, o namoro e etc. Passo 2. O historiador reúne as fontes históricas que irá utilizar, textos, revistas, jornais, fotografias, objetos, entrevistas com senhoras que naquele tempo eram adolescentes. Passo 3. Lê, ouve, vê e organiza esse material todo e verifica se as fontes são confiáveis. Passo 4. Usando o método histórico, constrói uma interpretação sobre como viviam os adolescentes brasileiros nos anos de 1980. Ao final do trabalho, o historiador não constrói uma verdade completa ou definitiva. O que ele constrói é uma versão da história que pode ser criticada ou superada por novas pesquisas. Só que o historiador não trabalha sozinho. Colaboração de outros profissionais. Para construir um conhecimento sobre um determinado povo ou episódio, o historiador necessita do saber elaborado pelos profissionais de outras áreas, como os geógrafos, os arqueólogos. Os arqueólogos estudam os povos por meio de vestígios, materiais deixados por eles, como restos de cascas, instrumentos de trabalho, pinturas feitas de rochas, vasos e entre outros. O pedaço de um machado de pedra escravado por um arqueólogo e examinado em um laboratório pode nos contar sobre a idade daquela pedra e o modo de vida do povo que utilizou aquele machado. Vasos, potes e jarros para beber água estão entre os achados mais comuns nas escavações arqueológicas, porém são poucos os encontrados inteiros. Assim, incorporando os saberes acumulados por outros estudiosos, o historiador vai aumentando seu conhecimento sobre os seres humanos e a sua trajetória ao longo do tempo. Como estamos estudando história e também estamos fazendo história, vocês já pararam para pensar quem faz a história? Então, vamos aprender agora. A história não é feita apenas pelos grandes personagens, reis, generais e presidentes, mas por todos nós. Isto é, por pessoas como eu, você, sua professora, a diretora, o prefeito e etc. Grupos como de artesãos, dos idosos, dos soldados, dos ricos, os das mulheres e os das crianças. Instituições sociais como a igreja, a Câmara dos Deputados e o Exército. Assim, pode-se dizer que você, eu, sua professora, seus parentes, os artistas, os políticos, a igreja e o exército, todos nós, portanto, somos sujeitos da história. E para finalizar, vamos falar sobre os sujeitos da história. Por história, entende-se o estudo da ação dos seres humanos ao longo do tempo. Em outras palavras, não existe história sem sujeito.
ser uma pessoa ou um grupo social responsável por aquelas ações. Então, se a gente for analisar, todo mundo que já viveu na nossa sociedade é um sujeito histórico. Então, se a gente for lembrar da nossa infância, de quando a gente era muito mais novo, na região que morávamos, ou que ainda moram, tinham personagens que faziam parte da história daquela região. O dono de uma padaria, o dono de um bar, o dono de uma oficina, aquela barraca da feira que você sempre compra determinado produto. Tudo aquilo faz parte da nossa história e concretiza o sujeito histórico. Então, todo mundo que vive em sociedade é um sujeito histórico. Então, essa foi a nossa aula de hoje e fique agora com as atividades.